Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Eu sou o Samuel Souza de Paula e eu tenho aqui o prazer e o privilégio de receber diversos convidados falando sobre assuntos de desenvolvimento da consciência, desenvolvimento humano e entre outros assuntos relacionados com o nosso cotidiano. O nosso programa, o Instituto Biosegredo, traz aí o apoio, né? O Consciência Próspera é apoiado pelo Instituto Biosegredo, que tem diversos cursos ligados ao desenvolvimento humano. E também na parte técnica, fazendo aí a mágica acontecer, nós temos o Alexandre Ferreira do Ale Production. Também contamos com o apoio da Francesca Alberti da J. Santos Imóveis, nossos apoiadores do programa Consciência Próspera. O tema de hoje, desta edição, é meditação transcendental. Nós trouxemos uma das pessoas que são professoras, um dos professores que são capacitados aí pela Maharishi Roper Richard University. Vixe, olha só que nome extenso que elas têm, capacitado para realizar a meditação transcendental, e é um dos professores aqui da Meditação de São Paulo, né, uma da Sociedade Internacional de Meditação, e que é a Elisa de Lima. Elisa de Lima, bem-vinda. É um prazer, obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer falar de meditação transcendental. Muito bem. Essa formação, essa facilitação, essa oportunidade de ser habilitado como professor é da Holanda, é isso? Isso. O movimento da meditação é um movimento internacional, né? Uma sociedade de cunho internacional. Existem sedes credenciadas pelo mundo inteiro, né? E uma delas é a sede de São Paulo, que é na República do Líbano, do Ibirapuera. Do lado do parque. Uau, que maravilha. E o que é, para a gente começar a entender um pouco mais sobre isso, o que é a meditação transcendental? Meditação transcendental é uma técnica, né? Diferente do que as pessoas têm ideia, normalmente quando elas pensam em meditação, elas já pensam numa postura de lótus, né? Ou então a pessoa fazendo algum barulhinho, sentando numa postura de lótus específica. Meditação transcendental desmistifica tudo isso, porque vem mostrar que é uma técnica simples, fácil, natural, uma técnica para o homem moderno. Uma técnica para o homem moderno. Exato, uma técnica para você praticar no escritório, no carro, desde que você não esteja dirigindo, claro, né? Sim. No metrô, no ônibus. É uma técnica onde você pode praticar em qualquer lugar. Não precisa de um lugar específico para que a técnica funcione. Ele é uma técnica muito simples, muito natural, muito fácil. E qual é a origem dessa técnica? De onde surgiu? Qual é a base dela? Essa é uma técnica que vem da Índia, mais de 4.000 anos, né? Quem trouxe ela, quem difundiu ela pelo mundo foi Maharishi Mahesh Yogi, né? Maharishi foi o fundador da Sociedade Internacional de Meditação e há mais de 55 anos, faz mais de 55 anos que ele divulga essa técnica pelo mundo inteiro, né? Todos os países do mundo existe um professor credenciado de meditação transcendental hoje, né? Então ele foi o grande divulgador da técnica da meditação transcendental. A gente observa que tem diversas pesquisas, inclusive mostrou um dos livros de pesquisas relacionadas com os efeitos da meditação transcendental. Eu gostaria de fazer uma pergunta mais específica. Quais são os efeitos da meditação transcendental no nosso cérebro? É uma pergunta muito interessante, ótima. Quando nós meditamos, né, nós vamos fazer com que o nosso cérebro funcione de uma forma holística. Ou seja, quando eu estou falando, você está me ouvindo, uma parte do meu cérebro está mais ativa, que é que responde à fala, e a sua da audição está mais ativa. No momento em que nós estamos meditando, todo o nosso cérebro funciona de uma forma integrada, ou seja, nós fazemos com que todo o cérebro seja ordenado de uma forma holística. Então, o que traz isso para a atividade? Mais coerência, mais tranquilidade, mais foco, mais criatividade, né? Para você desempenhar fora da meditação, né? Porque normalmente as pessoas pensam que meditação é para quem quer ser zen, é para aquelas pessoas que já são zen. Não, meditação é para aquela pessoa que é ansiosa, é para a pessoa que é estressado, né? É para a pessoa que vive, por exemplo, numa cidade como a nossa, São Paulo, né? Que tem um trânsito maravilhoso. Fantástico! Né? Uma grande oportunidade para você
meditar é viver em São Paulo. Exatamente. Então meditação é uma técnica para todos, para o calmo, para o estressado, para o ansioso, até uma criança, a partir dos 10 anos, com déficit de atenção, sim, hiperatividade, ela pode praticar. Então, quer dizer, qualquer pessoa pode praticar. É uma técnica muito fácil, qualquer um consegue. A gente observou, falando de cidade como nossa, as grandes metrópoles, vamos dizer assim, elas têm essa propensão a ter muito essa expressão, né, que eu estou estressado, estou estressado, estou estressado. Sim. Na sua opinião, quais são as causas de maior impacto, que causa maior estresse atualmente na nossa modernidade? Olha, você falou uma coisa muito interessante, né, na modernidade, que o moderno hoje está cheio de tecnologia. Hoje mesmo nós estamos fazendo uma utilização de um veículo da modernidade, né, da internet. Então, o homem deveria estar mais tranquilo, mais sereno, né? Ele aperta um botãozinho, fala do outro lado do mundo, celular, altas tecnologias. Você observa o contrário, que as pessoas estão cada vez mais estressadas, cada vez mais nervosas. Por que será, né? Tem vários fatores. Um deles, você tem uma cidade muito grande, as pessoas demoram muito para chegar no trabalho. Aí você tem a luta pelo espaço no trabalho, o jovem buscando o seu espaço. Então, aqueles objetivos, o progresso, tudo isso faz você ir em busca de alguma coisa e a todo tempo você está muito para fora. E esse fato de estar muito para fora gera muita ansiedade, gera muito desequilíbrio, a competição do mercado está muito grande, isso causa para os jovens o que? A gente vê muitos jovens cada vez mais ansiosos. Aí tem toda essa coisa da cidade grande que é bacana, mas você tem um trânsito que as pessoas demoram 2, 3 horas para chegar no seu trabalho, de carro, de metrô ou de ônibus, né? Elas chegam estressadas do mesmo jeito. Então, tudo isso vem atrapalhando a vida das pessoas e refletindo isso na saúde delas, né? A meditação ela é uma técnica que proporciona eliminar esse estresse profundamente enraizado. Com a sua fala, eu fico pensando em relação ao nosso cotidiano, o que muitas pessoas buscam, que é a qualidade de vida. Então, para esse programa de meditação transcendental, dessa técnica, o que seria a qualidade de vida e de que forma que ela cria aí benefícios para essa pessoa que busca uma qualidade de vida? Olha, a meditação transcendental ela não é nenhuma técnica milagrosa, né? Ela é simplesmente uma técnica que vai proporcionar para a pessoa que pratica um repouso que é 2 vezes mais profundo que o sono profundo. A partir do momento que a pessoa medita 20 minutos de manhã e 20 minutos pela tarde, ela está oferecendo um repouso único para a fisiologia dela. O que reflete isso na fisiologia? O que reflete isso na vida dela? Se você está mais descansado, se você está mais tranquilo, como que você age perante a tudo que está à sua volta? Você age com mais naturalidade, você age mais tranquilamente, você encara as coisas que você tem que encarar de fato, o seu dia a dia, de forma mais tranquila. Então, você não deixa que aquela atividade do seu dia te afete. É essa a diferença que faz a meditação. Então, você começa a olhar para aquilo que você tem que passar, para aquelas coisas que você tem que passar durante o dia de uma outra forma. Mais tranquilo, mais sereno. Então, automaticamente, você começa a atrair caminhos melhores. Olhar, o amigo brigou, discutiu, você fala, deixa pra lá. E você não fica perdendo tempo com coisas que não te elevam, que não te acrescentam nada. E nessa questão de acrescentar algo, a gente sempre busca fazer alguma pergunta relacionada com o nosso convidado, que tem essa mentalidade de uma consciência próspera. E como é que você foi em busca de praticar essa técnica? Como é que foi o seu caminho, a sua trilha, para você chegar até a desenvolver como professora de meditação transcendental? Como é que foi? Como é que você vê essa mudança em você, na Elisa, do antes e do agora? Olha, eu agora dia 18 de novembro, Sim, vai fazer 17 anos que eu medito regularmente. 17 anos? Isso, todos os dias. Daqui a pouco você alcança a maioridade de meditação. Oh, com certeza, com certeza. Eu fui indicada por um médico, né? Tem um médico homeopata muito bacana, super gente boa. E eu estava num momento que muitas pessoas passam, uma crise emocional
com o meu relacionamento muito difícil e estava só chorando, muito nervosa, e aí fui em busca de um calmantezinho, né? Doutor, eu preciso de um calmante, e ele, não, vai fazer esse curso, me deu na receitinha, né? Receitou meditação transcendental, ele receita até hoje, né? Ele receita até hoje. Então, ele me receitou o curso, então como eu gosto até hoje, um super médico, um homeopata super renomado, e eu fui fazer o curso que ele me mandou. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque calmante, não faço uso de calmante. E o que eu olho para trás, eu sempre brinco que eu faço, eu olho para trás e vejo a trilha que eu passei, o quanto eu mudei. Eu falo, nossa, o que seria da minha vida sem a meditação? A meditação, para mim, foi uma coisa que tirou, foi como se fosse uma plantinha que estivesse murcha, né? E a partir do momento que eu fui meditando, não que foi, levantou de uma vez, fui meditando e eu fui levantando, então foi melhorando a autoestima, foi melhorando segurança, autoconfiança, e aí o resto tudo vai florindo, né? E aí quando você tá bem por dentro, você atrai o de fora melhor, né? Porque a mudança, ela tem que começar de dentro, né? O mundo só muda quando você muda. Tem toda a razão. Então, foi isso que aconteceu comigo. Então, para mim, foi uma mudança muito grande. E sou professora há 5 anos, que foi outro presente muito lindo da natureza, porque nada melhor do que ensinar essa técnica maravilhosa para as pessoas. Quando se fala de meditação, a gente observa que boa parte da fala é relacionada com alguma conexão, algum rótulo religioso de estilo de vida. Qual é a sua opinião em relação a isso, comparando ou falando sobre meditação transcendental? Excelente pergunta. A meditação transcendental, ela é só uma técnica sistemática e mecânica que funciona independente da crença da pessoa, né? Ela não é religião, ela não é filosofia de vida, ela é simplesmente uma técnica que vai funcionar para os céticos, vai funcionar para qualquer tipo de pessoa. Sentou, praticou a técnica, ela funciona. O resultado aparece. Eu falo isso também por conta de várias buscas, porque a gente observa as pessoas falando assim, eu vou fazer meditação transcendental porque eu quero me iluminar. Então explica pra gente, o que é iluminação para a meditação transcendental? Na verdade, assim, para mim especificamente, eu vou falar para mim, né? Você. Porque eu acho mais bacana falar o que eu penso de iluminação. Iluminação para mim é quando você está mais feliz, quando você está mais tranquilo, quando você consegue acordar e olhar para um dia cinzento e falar assim, eu estou feliz, ou quando você se sente feliz internamente, né? E a meditação transcendental, ela vai proporcionando isso a cada dia. Porque hoje você vê as pessoas buscando essa felicidade muito fora, né? Então buscando um carro novo, numa bolsa nova, num sapato novo. Passou uma semana, o sapato já está velho, o carro já está velho, a bolsa já está velha. E a pessoa já começa a ficar triste, buscar outras coisas. A meditação, a partir do momento que você aprende a técnica, você vai dar um mergulho para dentro de você mesmo, né? Quando você dá esse mergulho para dentro de você mesmo é que você encontra a verdadeira felicidade. Então, esse experimentar essa verdadeira felicidade a cada dia que faz com que você vá se iluminando. Mas não iluminando no sentido de você pensar nas pessoas iluminadas, que você pensa naquelas pessoas da Índia, naqueles grandes mestres. Um iluminado para a pessoa moderna, uma luz melhor, um brilho melhor, né? Isso para mim é uma iluminação. Então, a meditação iluminou a minha vida, fez brilhar a minha vida. Que ótimo. Você está falando sempre de meditação transcendental. Qual é a diferença? O que você vê de diferentes da meditação transcendental com outras modalidades de meditação? Normalmente, assim, eu particularmente, eu nunca experimentei outras técnicas. A experiência que eu tenho é quando um aluno vem e fala alguma coisa, mas eu fazia assim, eu fazia de outro jeito. A diferença da meditação, basicamente, para as outras técnicas, a gente tem 2 segmentos de meditação.
que a gente pode particularmente dividir. Então, as técnicas que usam concentração, as técnicas que usam contemplação. Meditação transcendental não usa nem contemplação, nem concentração. Quando você fala em concentração, o nome já está dizendo, você tem que se concentrar em alguma coisa. Imagina você tendo que ficar lá 20 minutos concentrado, sei lá, numa vela. Você acha que deve ser fácil? Desafiante, 20 minutos. Né? Desafiante. Sem pensar em nada, Pois fixo na vela. Você vai fazer um esforço, né? E as técnicas de contemplação? Contemplação, por exemplo, quem não já experimentou em alguma aula de yoga no final, vamos contemplar a palavra humildade, ou vamos contemplar a palavra amor. É super bonito, super bacana, mas é difícil você ficar ali, porque você tem que fazer um esforço. Por quê? Por que é difícil ficar ali? Porque a natureza da sua mente, qual é? Pensar várias coisas, né? E a meditação transcendental, ela usa essa natureza da nossa mente, que é pensar várias coisas, utiliza essa simples técnica. Então, na meditação transcendental, nós não fazemos esforço. Nós simplesmente usamos um veículo que faz com que nós experimentamos níveis mais refinados de onde nasce um pensamento, ou seja, que faz experimentar o nosso próprio ser. E esse veículo nós chamamos de mantra. Sim, você usou um mantra para fazer a prática meditativa. Isso, exatamente. Tá? Ok, e aí cada um recebe um mantra pessoal, um mantra individual? Não, não existe um mantra para cada pessoa, né? Que senão existiria uma infinidade de mantras. Existe uma quantidade de mantras que nós não revelamos, né? Mas existe uma quantidade de mantras X. Nós temos do mesmo jeito que existe uma técnica para usar o mantra, sim, existe uma técnica que o professor qualificado sabe qual é a técnica para escolher o mantra para a pessoa. Né? Esse mantra não é escolhido de forma intuitiva, né? A pessoa não tem contato com deuses ou espíritos. Simplesmente existe uma técnica simples que a gente utiliza para escolher esse mantra. E o que são mantras? As pessoas que estão acompanhando a gente, talvez, para identificar melhor, e entender e compreender o que são os mantras. Né? Mantra, na verdade, o mantra é uma palavra que não tem significado. Né? Mantra é um som que não tem significado. E o fato dele não ter significado é que ele faz com que nós consigamos experimentar o nosso próprio ser. Quando a gente pensa em algo que a gente conhece, por exemplo, numa flor, a gente tem dois aspectos dessa palavra. A gente tem o aspecto do som e o aspecto do significado. Na meditação, nós usamos apenas o aspecto do som. Por isso, usamos uma palavra, né, um som, que não tem significado. E que na Índia, quando é uma palavra que não tem significado, é chamada de mantra. Ok, essa é algo que vocês buscam, né? Quem está acompanhando o nosso programa já sabe que já teve diversos facilitadores, monges e mestres espirituais que passaram pelo programa dando suas explicações relacionadas com mantras, e essa é a explicação da meditação transcendental em relação aos mantras. Pesquisa aí as outras edições também para você ter um comparativo também para instigar mais aí a sua curiosidade em relação aos mantras. Você falou durante a entrevista totalmente que é super simples, super simples, super simples. Qual é a recomendação inicial que você daria para as pessoas para praticar essa técnica tão simples assim que é a meditação transcendental? A técnica da meditação é uma técnica que você tem que aprender num curso, é um curso de 5 dias, né? E nesse curso de 5 dias, a partir de 5 dias você fica apto a meditar sozinho. Ele é uma técnica de um caminhar sozinho, é uma técnica que você não precisa ir num lugar específico para meditar, como eu disse logo no início, você medita em qualquer lugar, mas você precisa fazer o curso. Você precisa fazer o curso com um professor qualificado, claro. Esse professor, ele não vai só escolher o mantra, ou não vai só escolher o som adequado para você, mas ele vai te ensinar a maneira de usá-lo corretamente. Então, a técnica em si da meditação transcendental, normalmente ela não é transmitida, por exemplo, ao público geral. Ela não é transmitida ao público geral, por exemplo, por um programa, por meio de algum programa de televisão, de vídeo. Ela é passada, ela é ensinada da mesma forma que era ensinada lá há mais de 4.000 anos. Então, é diretamente, individualmente com o professor. Então, nós temos palestras, né, como essa, na verdade, nós estamos falando de meditação, né? Então, nós temos palestras onde nós falamos da técnica
E no final da palestra a pessoa fala, eu quero aprender essa técnica. Se ela vai aprender a técnica de fato, então aí ela vai aprender a técnica verbalmente e individualmente, como era ensinado lá antigamente, há mais de 4.000 anos. A gente fala sobre o programa, né? O tema do nosso programa é consciência próspera. E o que seria consciência próspera para você, Elise? O que é uma consciência próspera? Uma consciência próspera, por exemplo, quando você pensa assim, consciência próspera, de repente você podia pensar só assim na parte material, né? Ser próspero, para mim, é ser próspero de não ser negativo, de ser uma pessoa mais positiva, de ser uma pessoa mais de olhar sempre para o lado bom das coisas, né? Normalmente, às vezes, você vê as pessoas, elas não conseguem ver, tem uma situação fechada e ela só vê o lado negativo das coisas. Ela não consegue ver o lado positivo. E toda situação, por mais escura que ela seja, ela sempre tem uma luzinha, ela sempre tem um lado bom. Quando se medita, a meditação proporciona uma consciência mais abrangente, uma consciência onde você sempre vê o lado bom de tudo aquilo que você vai fazer. Então fica mais fácil de você ver caminhos, de você ver possibilidades. Então isso torna você mais próspero também, que quando você está menos ansioso, você realiza com mais facilidade seus desejos. A gente se falou algumas vezes sobre a repetição da técnica 2 vezes por dia, de manhã, né, à tarde e tal. Uhum. Como que a pessoa consegue, qual é uma grande motivação, o que acontece para a pessoa ter essa disciplina? Porque o que eu observo é a importância da disciplina em uma prática ou em um método que faz totalmente a diferença. Mas como é que pode motivar a pessoa a ter essa disciplina? O que causa a motivação? Olha, por exemplo, o que motivou você há 17 anos meditar todos os dias? Uhum. Na verdade, assim, a primeira coisa que acontece, como eu disse lá no início, né? A partir do momento que você oferece um repouso para a sua fisiologia, quando você termina a meditação, quando você acaba os 20 minutos de meditação, você está mais descansado, você está mais sereno, você está mais tranquilo, né? E quando você vai para a atividade, como é que você leva isso? Você leva isso com mais energia, com mais foco, com mais concentração na atividade. Então, o seu desempenho das suas tarefas ficam mais fáceis, porque a sua cabeça está mais tranquila, você descansou a mente, então sua produtividade aumenta, né? O que faz você levar o hábito é os seus próprios resultados. Os seus próprios resultados começam a fazer você perceber que não é só importante você fazer higiene do corpo, você precisa fazer higiene da mente. Sim. E na hora que nós estamos meditando, nós estamos fazendo a higiene da mente. Nós estamos limpando esses estresses profundamente enraizados. Então, automaticamente, o próprio corpo pede. Aí você vai perceber que, à medida que você medita, você recarrega as suas baterias e aí o seu dia fica mais fácil. Muito bem. A gente já está chegando já ao final do programa. Pedi para eles, então, deixar a sua mensagem final para nossos amigos internautas. A minha mensagem é assim: tudo que a gente, o Ocidente, né, nós fomos ensinados o tempo todo a buscar as coisas fora, a buscar em ter, sempre ter. Vou buscar mais esse, mais aquele. Essa busca incessante do progresso está sempre fazendo com que vamos buscar as coisas para fora. E a meditação não tem nada contra buscar as coisas para fora, né? Buscar essas coisas da modernidade, ter os bens materiais, isso está sempre claro, isso é bacana. Mas antes disso, nós temos que ser, né? Então a meditação proporciona essa busca desse ser, esse encontro conosco mesmo, esse retorno para a nossa casa, para essa casa interior. E à medida que a gente retorna para dentro de nós mesmos, aí é que a gente encontra as respostas para tudo que a gente busca, dentro da gente mesmo. Muito bem. Nós agradecemos então a participação aqui da Elise no programa Consciência Próspera e agradecemos também a você que está nos acompanhando. Se você gostou, indique para os seus amigos, vá em busca das informações, curta, compartilhe e que você realmente busque o seu ser e que possa inspirar o seu ser a ser. Né? E é nessa sua busca de ser que você receba aí, né, um beijo de luz e aguardo você numa próxima edição do programa Consciência Próspera. Até lá!